Cá estamos de volta após algumas semanas de pausa para mais um programa. Desta vez não falaremos de política nem de jornalismo. É tempo de férias grandes. Vamos, mas é sim falar de arte. Trouxemos ao estúdio a escultora Evangelina Cirgato de Sousa. Pioneira na arte digital, a partir da programação de computador, Angelina faz fotografia, vídeo e manipulação digital de imagem. Na pintura, diz-se autodidata. Gosta também de pintar a óleo, aguarela e acrílico. A natureza é quase sempre a sua musa inspiradora. Fez mestrado e pós-graduação na Inglaterra, como bolseira da Carlos de Gulbenkian. Desde então, a realidade virtual marcou o seu percurso. Entrou no mundo digital ainda na década de 80. Fez um longo caminho onde, na altura, muito poucos artistas plásticos se aventuravam. Mas há neste percurso um desvio das artes à religião budista. Evangelina Cirgado faz questão de falar nesse tempo da sua vida, como monja budista. Evangelina, olá, Olá. obrigada por estar aqui no Velha Guarda e é exatamente por aqui que nós vamos começar. Como é que o budismo entra na sua vida? Antes de mais, obrigada pelo convite. É um prazer cá estar. Ora, como é que o budismo entra na minha vida? Foi no tempo, na altura em que eu estive em Inglaterra, fui para lá, à procura dos tais computadores que eu precisava para o meu trabalho. Estava a fazer um mestrado, depois fiquei lá a trabalhar e fui aí, fiquei lá a dar aulas na universidade. E foi durante esse tempo que subitamente passou-me pelas mãos alguma daquela publicidade, digamos, não era bem publicidade, informação sobre um grupo que ali perto fazia pequenas sessões. E eu cheia de curiosidade, até porque sempre tive, eu nunca pratiquei propriamente assim uma religião, pelo menos desde criança, à altura em que estive em Santa Clara, como, como obviamente católica, que eram os meus pais. Mas já desde essa altura que eu não pratico, não alinho em nenhuma Não religião. fazia eco, Não, mesmo que não, estivesse naquele meio. pois, mas sempre me considerei uma pessoa profundamente religiosa. Não sei, pode parecer assim uma pequena contradição, mas não me Sim, parece, porque sim. acho que mais espiritualidade do que religião. Exatamente. Aliás, eu não vejo o budismo como religião. Uhum. Nunca foi. É, Para mim, é mais um uma modo, é espécie mais de um modo modo de de vida. vida. Pode ser uma filosofia de vida. Filosofia de Há quem vida, defina assim. modo de vida, assim, muito mais do que propriamente religião. Apesar de, na altura em que, porque, pronto, vamos lá por partes. Eu fui à tal sessão e comecei a frequentar uma escola de budismo que eles tinham, em Como Somerset, assim? em Somerset. Comecei a lá ir regularmente. E realmente a doutrina em si atraiu-me muito, a forma Fez como era eco. ensinada, a forma como era praticada por alguns, porque há sempre Hum. assim uns divergentes no meio daquilo tudo com quem a gente não concorda, mas isso acontece em toda a parte. Mas a filosofia em si atraía-me muito. Hum. E então atraiu-me tanto que foi por essa altura que eu deixei a universidade onde já dava aulas há alguns anos Uhum. e fui viver para essa espécie de, não é convento, era uma escola, era mais uma escola Mas de foi um budismo. passo radical, não? Foi um bocado, mas isto é aquela coisa. Eu sempre tive na vida esta ideia. Quando alguma coisa nos atrai realmente, e nós temos Sentia que tocava na muito alma, era isso? interesse em fazer, tanto a nível espiritual como a outros níveis. Aliás, foi Pois. essa a razão porque eu fui para a Inglaterra à procura de Uhum. computadores, foi exatamente pelas mesmas motivações. Quando alguma coisa nos atrai, nos chama. ah, o melhor é aproveitar logo e fazer, desde que se possa, porque se deixamos passar aquele momento, mais tarde há arrependimentos. Porque é que uma Exato. pessoa há de viver com arrependimentos? É verdade que é um passo largo, difícil,
pode ser complicado, pode Era funcionar, mais. pode não Uhum. funcionar, pode dar certo ou não, não é? Mas Ah, também não dá certo, olha, volta atrás ou tomamos outro sim, caminho, não é? exatamente. Normalmente toma-se outro caminho, porque nem sempre é possível voltar atrás. Pois é. Aliás, Pelas aliás, isto. conversas que eu já tive com a Evangelina, e uma coisa que eu admiro na Evangelina, é que a Evangelina dá-se a liberdade de fazer o que lhe apetece, Ora, sem exatamente. ligar ao que os outros dizem, É, sem ligar à sociedade. atenção à geração. Foi uma geração em que Exato. é preciso ver. Hoje, Mas ainda nem é. assim, tu tens muita gente de nova geração que não tem não se dá esta liberdade. Aquilo é verdade. Ligam à sociedade ao que Sim, os pais podem pensar, o que, e não é que só os outros isso. vão pensar. O que pode acontecer se der errado? Ai, vou estragar a minha vida. Oh, isto são receios que nos impedem de seguir um sonho, de realizar até São um sonho. amarras, não Pode é? realizar, pode não realizar, mas se a gente não tentar, nunca vai saber, não é? Quer dizer, Mas na ah, altura, a ah, Evangelina já tinha os dois filhos? já tinha os dois filhos, que na altura em que eu fui para a Inglaterra, isto ah, em 1990. Uhum. Uhum. E fui para lá, cheguei lá em 91, portanto, Uhum. fiz o primeiro ano letivo na universidade de 91, 92. Uh, o mestrado foram cerca de 2 anos na Chile. Nós fazíamos um curso geral e depois fazíamos, quem passasse, quem tivesse uma determinada nota nesse curso geral, podia depois fazer o mestrado, a Mestrado. parte do mestrado propriamente dita Ou seja, era uma que não pós-graduação, era, é mas uma depois era o pós-graduação, mestrado. Foi o que exatamente, a Evangelina fez. pós-graduação e mestrado a Uhum. seguir. Não chegava a ser 2 anos letivos completos, mas Uhum. eram quase. E quando, já não sei a que propósito E, vinha, portanto, vinha a esta propósito conversa. de Da já tinha coragem, tido no fundo, dois estamos a filhos. falar Já da tinham os Já dois coragem. tinha filhos, tido exato. dois filhos. Nessa Claro, os altura, filhos fazem-nos pensar duas Yeah. vezes antes de tomarmos exatamente, decisões. mas eles já eram Lógico. adolescentes nessa Mais uma razão. altura, tinham todos todo aquele grito da independência e não sei o quê. Claro que a coisa fica assim meia atravessada, quer dizer. Mas Hum, eu ia, quando eu fui, era por 1 ano ou 2. sim. A coisa aconteceu depois de outra forma, mas foi só por 1 ano ou 2. Eles ficavam bem, estavam bem entregues. Eu providenciei para Uhum. tudo. Para que nada lhes faltasse e tinham um Exatamente. apoio Exato. familiar. Exatamente, e tinham a família a tomar conta deles, portanto, eu estava mais ou menos descansada Hum. quando para lá fui e vim cá de férias também várias vezes e tal, portanto. Só que a Providência encarregou-se de me trocar as voltas. E quando eu acabei o mestrado, não é para me gabar, mas vou-me gabar, Uhum. eu tive a melhor nota. 17 valores, não foi? Ah, não, Não, aquilo, 17 foi a isso licenciatura. foi a Pois. licenciatura. Não, não, aquilo não eram em valores, eles não tinham, Sim. não tinham essa, Mas é essa Uma forma. menção, uma Ah, saber essa que forma do 10 ou 20 não, não era assim que se faziam as classificações. Mas eu tive, como é que era? uma menção honrosa. Sim. Exatamente, com, ai, eu já não sei, Distinção. distinção, é uma isto, distinção. está escrito no meu diploma. E como tive a É melhor aquela. nota desse ano, apesar de ser talvez a mais velha da sala, porque aquilo era tudo miúdos, eu adorava trabalhar com eles. Eram miúdos bastante desempoeirados, aquelas Mas cabecinhas na arte, já normalmente, e na animação por computador estavam lá as cabeças mais à frente, eu imagino. mais... e era um gosto trabalhar com eles, mas eu era a mais velha da sala, porque eu já fui para lá, já tinha 30, já não sei, Já era, mas é 32, claro, Eu já vejo aqui, já espera, nem sei, 92, fui em já noventa não e um, sei. 92, portanto já tinha 40. Sim, fiz 40 quando estava lá quando fiz 40 anos, Hum. portanto era a mais velha da sala. E mesmo assim tive a melhor nota daquele mestrado e por conseguinte, como eles sabiam que eu tinha uma vida, muitos anos de ensino no ensino superior aqui em Portugal, tinha nessa altura já 17 anos de ensino superior, Licenciatura. convidaram-me para ficar e dar aulas lá, até porque eu dava-me bem com os alunos, Isso era ótimo. Uhum. ajudava-os já em Bacana, muito, já os claro. ajudava em muitas dificuldades que eles lá tinham. Portanto, foi só uma Muito bom. continuação e aprofundamento daquilo que já fazia. E, portanto, eu fui assim que eu lá fiquei. Ora, quando me deram esta oportunidade, é a tal coisa, ou se agarra logo,
Sim, já não há outra hipótese, não é uma coisa que se vá sim, que fazer. deve aparecer 2 vezes, exato. É óbvio que eles aqui em Portugal estavam à espera que eu voltasse e eu tinha todas as intenções, Uhum. juro, tinha todas as A intenção Vamos até era voltar. regressar, voltar a casa. Eu Mas quis. bolas, um convite deste, eu disse, ó, eu cheguei Mas àquela altura. nesses termos era uma questão de progressão na carreira. Quer dizer, dar Não, aulas. Era não, desafio. pois, mas A moça budista é que eu não estou a ver isso, como é que calma, entra. calma, Isso já calma. foi antes. Nós já, nós já chegamos lá, nós já chegamos lá. Hum. Há monge Eu adorava ouvir os budista. comentários da família aqui, não é? Como é que esta Ainda foi rapariga. pior. Não, mas os comentários mais cruezinhos foi quando eu, ao fim destes 2 anos, eu voltei, não para voltar, mas para dizer, voltei para não voltar. Eu cheguei cá Sim. e disse, eu vou para lá outra vez. Hum, Para já, por acaso, os mais compreensivos foram os 2 filhos. pois, Penso que a cabecinha deles também Eram funciona jovens, bem, não é? assim. Pois essas oportunidades ou se agarram logo ou não se agarram. Agora, as pessoas, os meus estimados colegas na universidade, nessa altura ainda não era universidade, Instituto Superior de Artes ok. Plásticas da Madeira. Quando eu voltei mais tarde, é que já estavam integrados na universidade, nessa altura ainda não estava. Mas aí é que foi o problema maior, porque ninguém aceitou bem. Essa ideia de que seria bom para mim ficar lá uns anos, que só beneficiaria a Só escola, super bom. que Sim. só podia ser bom para a escola, como é óbvio. Não, ninguém pensou assim. Mas também a Não, Evangelina, precisava uma a Evangelina mulher não se com. preocupou com Sim. isso, fez muito Não, bem. Não, ela Fez- venceu. não. Ela ficava com dos outros. Eu acredito Não, eu que tenho a minha fez opinião, quer dizer, exatamente. quando É uma mulher que sabe o que tenho faz e o que quer. Ainda hoje, não é? porque às vezes, quando tenho dúvidas sobre alguma coisa, tento me informar e tal. Também peço ajuda quando é preciso. Agora, quando eu sei o que quero e quando aquilo é exatamente aquilo. É porque nessa altura, isto é assim, eu fui para lá à procura de computadores simples para fazer o meu trabalho, porque eu aqui tínhamos computadores relativamente simples, tinha o 3D, não, tinha o ZX Spectrum, Uhum. tinha o ZX Spectrum 48K, depois saíram outros modelos, mas eu tinha o 48K, depois tive o Macintosh 2, não sei o quê. E quando eu perguntei ao engenheiro Taboada, mas estes computadores, os computadores podem fazer trabalhos de Ah, desenho mais sofisticados do que estes, não é? Ele disse, isso são outras máquinas que estão lá no estrangeiro. E aí que eu disse, pronto, tenho que ir para o É estrangeiro. para o estrangeiro. E fui. Mas nós Ah, estamos aqui a esquecer-nos que isto foi na altura em que a internet começou. Estava a é, dar os primeiros exato. a passos. internet desenvolvesse enquanto ela estava. Foi o que? Já foi 90, já, 90, no 90, início de 90. 90, 90, foi a década de 90. Pois, pois porque foi. eu Eu lembro estava Eu lá, estava em estava na Lisboa. na universidade. Austrália, estava eu em 90, 80, 89, 90, 92. Na Austrália nós não tínhamos internet. É, Havia já algumas, computadores. aqueles Não telefones havia. enormes e já Não, se faziam chamadas por telemóvel, não, mas só os grandes, não era? havia uma coisa Era chamada intranet, Macintosh, Internet, era intranet. assim. entre universidades, Sim, a nível portanto, já era, a só Evangelina a era uma nível pessoa do com exército. visão. Uma Ah, mulher com visão, tinha sim, que estar a porque dar um nessa salto. altura o grande problema era obter informação sobre as coisas. Hoje em dia é um dado adquirido. Nós temos excesso de informação, gente. Hoje, quer dizer, os jovenzinhos hoje em dia nem pensam, nem precisam de pensar nisso, sabem que se precisam de uma informação vão Uhum. ao telemóvel. Nós Sim, temos sim, muito eles esse lado nem. ao telemóvel. Mas nessa altura, para ter informação sobre alguma coisa, era complicado. Era. Exato. E portanto, eu lá consegui, ainda estou para saber, as coisas encaixaram Sim. direitinhas, consegui essa informação num sítio onde eu trabalhava, fazia trabalhos com os primeiros aparelhos de imagem digital que apareceram numa empresa de publicidade. E eu trabalhava lá e foi o dono dessa empresa que me disse: em Inglaterra há um sítio onde se ensina animação por computador, em tal sítio assim assim. E eu não vou 2 meses, estava lá caída de Ah, portfólio na mão. Fez muito a fazer a bem. E candidatura. depois, Fiz a voltando, candidatura e fui aceita. E depois Ah, é que foi vai dar aceito. depois pedi a bolsa à Gulbenkian com base nisso. Conseguiu Uhum. também, muito bom. Porque, entretanto, foi exatamente nessa altura porque a Gulbenkian nem sempre abria bolsas para todas as modalidades. Tinham de escolher, havia anos
em que se fazia nestas modalidades e anos em que se fazia noutras. E nesse ano eu pedi, aliás, foi quando eu estive nos Açores, numa exposição nos Açores. A gente já volta ao budismo, Já tá bem? voltamos ao budismo. Já, Eu já estou aqui nervosa porque eu estou curiosíssima. mas é que estas coisas têm uma história Tem uma prévia. Tem. Isto não acontece Isto é cair do isto é céu. preciso cultivar a paciência, não é? Até chegar. Até chegar lá, eu espero que a gente não passe o tempo todo Pois nos é. intermediários Pois é. antes de lá chegar. Mas, onde é que eu ia? Portanto, Ah, na Gulbenkian, Na fez Gulbenkian, tal a exposição. Gulbenkian, exatamente. Eu fui aos Açores fazer uma exposição e estavam lá elementos do júri que pertenciam à Gulbenkian. O Dr. Fernando Azevedo, o Dr. Rui Mário Gonçalves, a doutora Sílvia Chicó e tal. E eles disseram-me, a Gulbenkian está a dar bolsas para esta área. Se fizer o pedido, nós não podemos, obviamente, garantir que vai ser aceita, mas pode pelo menos pedir, porque se for um projeto sólido, consistente, nós damos-lhe uma bolsa para ir para o estrangeiro estudar. Portanto, as coisas encaixaram todas Está assim. escrito em Sim, sim, sim. entidades. Exatamente, Para que as coisas, quando é para curiosamente. ser normalmente, Eu também é importante acredito. quando alguma coisa é O para universo ser, para trabalha. acontecer, Ah, as Acredito coisas nisso do acontecem. Estas universo. sincronicidades, nada é por acaso. budismo diz-se quando todas as causas e condições estão reunidas, nada impede o resultado de Que o acontecer. universo conspira a nosso Isto é, favor, não é? ora bem, desde que isto significa basicamente que nós é que fazemos a realidade com a nossa mente. E isto É novamente verdade. é budismo. Isso. E Budismo. portanto, se tiver certinho na cabeça, o mais provável é que O que é que vai aconteça. Se tiver acontecer? com força Nós estamos suficiente. alinhados, cabeça, coração Exatamente. Sim, e o Isto é universo também. budismo. Já é Isto é Sim, sim, budismo. sim. As pessoas que praticam budismo são mais felizes de alguma forma, mais serenas? São mais Se serenas. praticarem, sinceramente, e realmente praticarem, se não for só da boca para fora, é porque a prática tem de vir de dentro. Portanto, se realmente a doutrina for interiorizada e os processos de meditação e a filosofia envolvida for interiorizada e realmente praticada, o budismo traz-nos grande serenidade. Exato. Que é o que mais falta neste momento, não é? Pois. Mas tem de vir de dentro para fora. É porque dizer que se pratica budismo só porque se sabe assim umas coisas dos livros e porque é muito engraçado, ao pai está na moda e não sei. Isso não traz serenidade nenhuma, isso traz orgulho, aquilo que no budismo se chama orgulho deludido. Não podia ser mais deludido. E isso não traz a mínima serenidade e muito menos felicidade. Portanto, é a tal coisa, não é só o budismo tem, dentro da filosofia budista, quanto a mim, e é por isso que eu a sigo, hum, eles vão fundo no conhecimento da verdadeira natureza da realidade, muito mais do que aquilo que eu encontro noutras religiões. Sim, que é mais injusto. o coletivo. Não é mais o coletivo. Existem dogmas, existem regras que tu tens de Sim, que cumprir. também há no budismo. Portanto, o budismo pode ser praticado a todos esses níveis. Exatamente como quem vai à catequese na, na, na religião católica. Portanto, há quem pratique simplesmente ao nível de ir à missa ao domingo e esquecer durante a semana. Exato. E no budismo também há esse tipo de prática. Portanto, aquilo pode ser praticado a muitos níveis, como qualquer outra religião. Ahm, mas, quanto a mim, pelo menos daquilo que eu conheço, eu devo dizer que não conheço todas as religiões em profundidade, Exato. portanto posso estar aqui a dizer asneira. Mas, daquilo que eu conheço, o budismo vai muito fundo no conhecimento da a verdadeira natureza da realidade E da pessoa. E do individual. e do indivíduo. Como é que a Evangelina hoje vê o caos, acho que se pode falar assim, em que nós estamos a viver, a superficialidade, a violência, A violência a principalmente. alienação? Esta filosofia budista ajudou de alguma forma a enquadrar melhor a situação atual Ajudaria, e ajudaria mais pessoas? ajudaria. Aliás,
Neste momento, neste Uhum. preciso momento, em Inglaterra, no primeiro grande templo budista desta tradição, da nova tradição Kadampa, está a decorrer, e vai decorrer durante o resto desta semana e a próxima semana, um grande festival budista, Ah, que eu estou a seguir online. Portanto, neste momento não é preciso ser presencial, pode-se seguir online. Ahm, Nesse festival reúnem-se pessoas de todo o mundo e tudo aquilo que lá se faz é dedicado pela paz do mundo. Funciona, não funciona? Eu penso que sim, porque se está a divulgar ao máximo de pessoas possível, hum, a forma de conseguir alguma serenidade Alguma interior. paz muito interior que é o que importante. está a Ah, contar é. mais. Exato. Exatamente. E se isto é a tal coisa, neste momento, a parte, digamos, do mal, portanto, Uhum. as guerras, a violência e a agressividade estão em maior quantidade. E isso tem tendência a ser Então, contagioso, digamos, exato, a se espalhar que nem um rastilho de pólvora, até porque as pessoas em grupo comportam-se de uma forma totalmente exato. diferente Sim, Animalesca, os egos daquilo. também. Se juntam a grupos animalescos, é assim que pensamentos se comportam. primitivos e violentos. Mas se conseguirmos que as multidões se virem para o lado contrário, o comportamento de grupo funciona da mesma forma, mas em sentido oposto. Vai Exato. funcionar. Funcionaria se conseguíssemos reunir um número suficiente de pessoas funcionando no sentido oposto, no sentido da serenidade, da paz, da tentativa de Porque acalmar. juntando várias Aí, raças, e estamos aqui a falar sim, de acontecimentos internacionais, porque exato. um dos grandes problemas que nós temos neste momento é que, e isto parece um contrassenso, fala-se tanto em aldeia global, os social media, os meios sociais, põem-nos todos em contacto uns com os outros e cada vez mais as pessoas estão divididas. Ai, Pois, sim. porque para já falta aquele contacto humano. As Exatamente, pessoas contactam mais pela internet e aquilo que se diz na internet não é necessariamente é verdade. verdade. Nós Exato. olhamos para o que uma pessoa tem no perfil, isso não significa que a pessoa seja assim. Pode ser um grande logro e, portanto, isso não é propriamente unir as pessoas através da internet. Ai, não. Não me parece que se une às pessoas. Uh, Essa é que é pena, mas porque pode-se mais chamar do que união. nunca, Sim, exato, pode-se mais do que nunca chamar. seria uma aldeia global. Pois. E onde é que está o respeito pelas raças, o respeito, a Não há. discriminação Não ao há, não há mínimo? de forma Na nenhuma. minha opinião, se calhar também nós temos o problema de estarmos quase que intoxicadas com tanta má notícia. Há Pois, coisas muito boas a acontecer que não se noticia, um bocado culpa nossa, jornalistas também. talvez Já isso. culpa, acho que nós temos que Isso eu já não posso repensar. dizer sobre o Há que coisas muito aquilo que giras. fazem os jornalistas. Quer dizer, isso é verdade. Dá a impressão que os jornais se vendem mais quando Quando falam fazem de coisas sensacionalismo. menos recomendáveis. Sensacionalismo, É mais porque aí sensacional. estamos outra vez a chamar àquele instinto muito primitivo Pois. humano que é onde há sangue. Pois, querem que eles falem um bocadinho das minhas ideias utópicas Pois. Queremos sobre à Grandes vontade, tem ideias microfone utópicas. aberto. as minhas utopias, aquilo que eu acho, baseado na filosofia que sigo, o que é que poderia começar a resolver o problema deste mundo. A ideia não é minha, pode ser utópica, mas não é minha, é do budismo em geral. É preciso que as pessoas mudem por dentro e para isso tem de começar a mudar desde crianças. Se nós conseguirmos divulgar o mais possível esta ideia e as pessoas começarem a educar as crianças de outra forma, na forma do Da respeito empatia. mútuo, da empatia, da generosidade, Da igualdade. da Por exemplo, igualdade, na Austrália eles faziam um bocado.
Eu sentia que as crianças eram educadas de forma mais empática na Austrália do que aqui. É, Eu dou o é. exemplo, costumo dar o Tem que exemplo, ser. na escola keynesiana, eles tinham uma árvore pintada na parede. Quando uma criança não tinha com quem brincar, ia para lá e os outros já sabiam quem para Iam lá lá, buscar. Isso é iam lá ótimo. buscar. Eu Se sentia, e eu hoje isso acontecesse, tenho algumas dificuldades, desculpe, tenho algumas dificuldades a entender como é que de repente até eu passei a ter alguma dificuldade em lidar com, por exemplo, eh, árabes. Isto não pode ser. Na Austrália, nós tínhamos em Sydney, era um mundo cosmopolitano. Mas isso é teve a muito ver, isso teve um influenciado. tema. Não estou a Isso dizer, é outro não, tema. sim, outro tema. Sim. Eu não estou a dizer de maneira nenhuma que tenho problemas aqui com o que eu tenho aqui, alguma dificuldade em entender o extremismo. Vamos, mas isto não era assim. Acho que piorou Pois, muito mas também. e já estamos a dar uma volta enorme. Não, mas não É faz que o mal. Mas extremismo que nós temos, eu acho que poderá ser o extremismo a fazer de alguma forma com que a gente volte para trás. Já estamos todos. Eu achava que a sociedade estava mais mista, mais flexível, mais. sim, mas é que também alguns desses grupos, que me desculpem, mas não ajudam nada. Sim. Exatamente, é Não por ajudam aí, nada não a é? que a gente mantenha a abertura de espírito e o espírito de união e a cooperação, o espírito de cooperação e Não solidariedade. se aceitam também, Não, não Exatamente. se não nos aceitam, se são grupos que praticam violência, que radicais. são radicais, como é verdade, que podem ser até uma minoria, e são, eu estou convencida que sim. Por exemplo, a gente vê os grupos terroristas no Médio Oriente, são uma Uhum. minoria em relação à população desses países que não tem nada a ver. E estão tão aflitos com o que se passa, ou Sim, mais, porque estão coincida. a viver. Porque está lá dentro. Exatamente. Agora, aqueles que imigram, vêm para os nossos países ocidentais, e nós queremos acolhê-los, nós queremos ser Tem solidários, sido isso. Tem. mas nem sempre Nem sempre eles vêm com vêm com Estarão, boas boas não intenções. estão intenções, é Portanto, preparados verdade. para aceitar a vêm, diferença. pois, Mas, por exato. exemplo, eu tenho aqui um exemplo, ainda nestes dias, a minha filha é em Viena, está em Viena no hotel e diz: Mamã, nós temos Viena cheia de árabes e, sobretudo, Uhum. árabes, e tudo bem, não há problema. Pois, Discutimos exato. com Portanto, toda a gente. Mas, por exemplo, no pequeno almoço. Quando o pequeno almoço é buffet, é natural que as pessoas se vão servir. Uhum. São imensas. Então, os empregados não dão para tudo. As famílias ricas árabes, porque naquele hotel vai ter gente que tem dinheiro para estar no centro de Viena, faz-se servir. não, isso não é Aceita o justo. buffet, tem de ser Sim. servido. Os empregados que não estão ali para aquilo, que não chegam para tudo. E é este Estas conceito, coisas, sim. são ricos nos países árabes e, portanto, continuarão a fazer de toda a gente os seus servos. Não, E é deixa de isto, ser. eu acho que aí há que crescer e há que dar a Pois, volta exato. e servir-se de pratos imensos de comida, dar uma dentada, trazer dois, três anos, dar uma dentada, as crianças mesmo, dão uma dentada na Sands e largar ali, quando no país deles há fome. Portanto, nós teríamos aqui, mas Essas isto coisas serão não ajudam. temas Realmente que não. Agora, eu gostava nós de temos mesmo frisar que uma fazer um coisa: grande esforço. não é por causa disso que se vai hostilizar. De maneira nenhuma, Pelo o contrário, caminho temos de será este. continuar a tentar acolhê-los da melhor Uhum. forma possível e tentar controlar os menos desejáveis, não é? Esses não podem impedir as pessoas de De... serem acolhedoras em relação aos outros. O caminho será Pronto. sempre de todos, com o maior esforço possível, tentarmos ver em paz e Exatamente, respeito. porque essa é a única forma, porque a única forma de resolver o problema deste mundo é que as pessoas, aqui é que está a utopia, é que as pessoas percam a vontade de fazer mal aos outros. de querer Quando ninguém. É da paz interior. Pois, controle. São pessoas que Voltamos a gostam do pode controle. ser utópico, mas imaginem que uma certa manhã, uma bela manhã, com chuva ou com sol, não interessa, mas todas as pessoas acordavam sem a mínima vontade de fazer mal a ninguém. O mundo estaria. Uhum. Bem, aí E o já que é é que isso, se calhar. ia acontecer? Já não eram necessárias nem forças armadas, nem polícia, porque por mais polícia que haja a tentar resolver, impedir que as pessoas roubem, que as pessoas matem, há sempre forma de dar a volta Uhum. e roubar e matar, etc. Portanto,
A única forma de resolver o problema é que as pessoas não tenham vontade de roubar e matar. Sim, E de entre outras subjugar coisas. o outro. Portanto, imaginem que uma bela manhã toda a gente acordava neste mundo sem a mínima vontade de fazer mal aos outros. O problema estava inteiramente resolvido. Então, Agora imaginem o dinheiro que se poupava em polícia, forças armadas, coisas de segurança e as cabeças das pessoas todas viradas para a parte do bem e da prosperidade, em vez de terem de gastar montes de dinheiro em em armamento, defesa, em defesa. Pronto, nem precisamos de é ir assim. longe, é o caso que Portanto, nós temos isto hoje é o com a extremo Ucrânia. oposto. Exato. Isto é o extremo oposto. Agora, a gente Temos que ser consegue chegar otimistas, é lá. uma otimista. Não é É- uma, Não, isso é não que é eu uma, penso que temos que aos ser poucos, se otimistas. tivermos esta ideia na cabeça, Se é mais este gente o pensar assim, objetivo. É este o objetivo. O objetivo é que um dia neste mundo ninguém tenha vontade de fazer mal a a ninguém. ninguém. Pessoas ou animais, quer dizer, isto é Os assim. Sim, eu animais, também. sobretudo. Ah, Agora, entre um ponto e outro, entre o ponto em que estamos e este ponto utópico, Uhum. o caminho é longo, mas é possível. E isso depende de cada um. Vamos cada um fazer a sua parte. Se cada um fizer a sua parte com a sua família, com os seus filhos, principalmente com os pequeninos, começar. Começamos por Não casa. começarem já a ensinar que eles têm de competir com os meninos da escola e têm de ser os melhores e têm não sei o quê, e se não tiveres a nota não sei quantas, pá, e que têm de se defender e que têm não sei... Não, vamos tentar ensiná-los de outra forma, porque eu tenho a certeza que se toda a gente tiver isto em mente, não vai ser talvez dentro do tempo desta geração ou da próxima, mas eventualmente chega-se O lá. facto dos nossos jovens estarem completamente obcecados, quase, eu diria assim, com as redes sociais, com o telemóvel que já vem colado à mão, É preocupa. isso, bastante. Ainda por cima, uma mulher que vem das tecnologias, Sim, eu dos adoro, digitais, adoro Sim, a tecnologias. realidade virtual preocupa se for demasiado, como está a ser. O meu problema, eu não tenho problema com nenhuma tecnologia, eu tenho Uhum. problema com a cabeça das pessoas que usam a tecnologia. Uhum, Porque, por exemplo, em relação à inteligência artificial, que é um perigo. Claro que é, mas o perigo não está. A inteligência artificial Sim. é um programa complexo, mas é um programa. uhum. Eu faço programazinhos que me dão uma ideia de como aquilo é feito. Claro, que uma ideia muito vaga, mas porque isso é feito por enormes equipas e o problema está aí. Essas equipas não são de pessoas independentes, são de pessoas pagas por grandes Grandes potências grupos. económicas que lhes dizem o que meter nesse programa. E, portanto, o problema está na forma como o programa é feito e Uhum. não nas pessoas que a usam. E depois Não é, depende de como. não é a tecnologia, mas sim a cabeça das pessoas que está por trás da tecnologia. O perigo está aí. Toda a tecnologia que existe neste momento seria do melhor Para nós é para feita a nós. pensar. A pensar, se fosse feita, bem, tudo aquilo funciona à base de programas, software. Uhum. Algum já vem implementado a partir da outra lá introduzido e tal. Mas se todo o software, se toda a programação introduzida nessa tecnologia fosse feita a pensar no Não vai bem estar. comum, não havia problema nenhum com a tecnologia. Portanto, o problema não está na tecnologia, o problema está na forma Como é como utilizada é utilizada, e como é programada, manipular, como é manipulada. Ora, O aí. tal algoritmo isso é que que é a grave. gente. Isso é que é muito Portanto, grave. tem problema nem com telemóveis, nem com computadores, nem com inteligência artificial, nem com coisíssima nenhuma. Uhum. Eu tenho problemas é com as pessoas que estão por detrás dessa Mas tecnologia. concorda, por exemplo, que se retire então os telemóveis nas escolas? Como é Porque que da forma vê como esta está, sim. polémica que nós temos neste momento? E é uma situação que se Pois. tem de resolver. Sim, 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 sim. Na minha opinião, enquanto eles estão na escola, se é verdade que inicialmente os pais davam os telemóveis às crianças, porque era uma forma de estarem sempre em contacto com eles. Obviamente que aquilo começou a ser pessimamente usado e os miúdos não tirou os olhos daquela porcaria até Nem convivem uns durante, com os outros. nem olham uns para os outros, nem brincam, deixaram de brincar. Chegam ao pátio e estão sentadinhos num canto, Sim, sim, telemóvel na E mão. depois ao menos A bullying. Evangelina já via a Inês, a minha filha, na galeria.
com o telemóvel na mão. telemóvel na mão. E, portanto, Mas o se problema não também é os tiverem, pais não largam o telemóvel, isso pois, também é mais complicado. se não tiverem o telemóvel na mão, vão se revoltar inicialmente, porque aquilo é um vício, os vícios são difíceis de tirar, mas eventualmente vão descobrir que até conseguem brincar e conversar uns com os outros, não é? E assistir às aulas e perceber o que o professor está dizendo, se não tiverem a E olhar para ali. tudo indica que o bullying começa a baixar os níveis, porque eles não estão constantemente ali a mandar mensagens uns aos outros e a tirar fotos Portanto, não é o telemóvel em si que é mau, é a forma como está a ser usado pelos miúdos e o vício que coloca nos miúdos. E aquilo que se coloca no telemóvel, porque é que os miúdos são agarrados àquilo? São as redes sociais e são as Então, tontices, jogos. A Inês adora os jogos. jogos os e as pequenos A Inês está tontices que viciada mandam nisso. uns aos outros. Portanto, mais uma vez, não é o telemóvel em si que é mau, mas a forma como falta está a de ser, qualidade. a A nível forma como está a geral, ser a usado. qualidade dos programas, a qualidade do que ali se escreve. Exatamente, porque numa aula, se aquilo fosse bem utilizado, se numa aula o professor pede para os alunos fazerem uma pesquisa na internet, o telemóvel será extremamente útil. Agora, o problema é, nem o professor tem a certeza se aquela pesquisa vai dar algum resultado útil. Porquê? Não é por causa do telemóvel nem da criança, mas sim da forma como a informação é Uhum. colocada online. Pronto. Ah, Portanto, Quem é que isto está a vai rever aquilo? sempre, Quem é que está a vai sempre controlar? dar ao mesmo. Aquilo podia ser uma coisa ótima e não é porquê? Por causa da cabeça das pessoas que estão por trás daquilo. Mas Nós não. continuamos com uma grande falta de bom senso, ou há falta de bom senso, portanto, a lição será pensarmos todos, Modificar a nossa forma modificar de a ser, nossa forma de modificar a pensar. mente das pessoas. Portanto, a Exatamente. solução para este mundo, modificar a mente das pessoas. E cada um tem de fazer a sua parte. Uhum. Ninguém pode, até o próprio Buda dizia, que não nos pode tirar o sofrimento com as suas mãos. Pode nos dizer como é que isso se faz, mas cada um tem de caminhar, Fazer o seu caminho. percorrer o seu caminho. O nosso caminho tem de O ser feito nosso caminho mesmo tem por de ser nós. feito por nós próprios. Em Exatamente, não termos, há outra forma. E, portanto, cada um de nós tem de se modificar a si próprio. E, em conjunto, todos, a modificação depois será tem, depois comum Mas e terá resultados positivos no ainda mundo. continuando neste do budismo, pois a Evangelina vem para a Madeira em 2000 Sim. e veste-se como uma monja budista Não foi a nessa dar altura que eu aulas. me vesti. Eu fui ordenada em 1900, sim, porque a coisa Sim. chegou a esse ponto. Eu deixei a universidade, né? Foi mais um daqueles passos, hum, tem de ser. Bom, portanto, eu tinha dado aulas durante uns anos na universidade, às tantas fui viver mesmo, estava a viver já nessa escola Hum, budista em Somerset e decidi que gostava de me ordenar. Eu tive essa, digamos, chamamento, não sei, sim. essa ímpeto, vontade, Sim. vontade. aquela vontade. E realmente fui ordenada, porque isto é assim, eu só pensava. Isto é uma filosofia que me interessa muito. Possivelmente, para chegar ao fundo da questão, tenho que me dedicar a 100%. Como Tenho é que que era o seu dia a dia? atirar de cabeça o mais fundo possível. Como é que era o Porque dia a senão dia? nunca vou saber. Espera aí, já chegou. Já chega Portanto, lá. eu nunca iria saber se a coisa funcionava, porque eu só pensava, quem for a ver, pode não funcionar a 100% se eu não for suficientemente fundo. E foi essa a razão porque eu Uhum. resolvi me ordenar. A O pergunta dia, era, como é dia a que dia. é? o dia a É uma vida dia diferente, é a própria era alimentação. dedicada, Tem sim, uma- era vegetariana, 100% vegetariana. Ainda hoje Sempre. é, Não, eu já já como uma deixei. espetadinha. Nem que seja por motivos sociais, mas não é só por isso. Sim. Eu gosto de uma espetadinha, claro que sim. Sim, mas durante muitos anos eu fui absolutamente vegetariana. Não, eu segui a coisa a Como deve ser. Como 100%. deve ser. Fiz como deve ser. E a nossa vida era bastante sossegada. A gente levantava-se cedíssimo, também íamos dormir cedo. Tínhamos a práticas matinais e tal, cada um tinha o seu trabalho. Foi nessa altura que esta tradição, a nova tradição Kadampa, começou a fazer Budas, grandes estátuas de Buda. Uhum. Havia lá um molde de silicone abandonado que tinha ficado do primeiro Buda que se fez. Isto foi antes de eu lá chegar, houve um escultor que fez Hum. um Buda e a coisa foi passada a metal,
que é o Buda que está neste momento de Natal no templo, o primeiro templo em Ulverston, no norte da Inglaterra, o primeiro templo budista desta tradição, lá, e esse Buda de metal lá está. E o molde de silicone ficou abandonado e às tantas tiveram a vontade de voltar a pegar naquele molde, não para fazer Budas em metal, mas para fazê-los em fibra de vidro. E exatamente na altura em que pensaram em fazer Budas de fibra de vidro, eu estava lá. E esse era o meu trabalho. Arranjei uns dois ou três ajudantes. E, entretanto, houve um senhor que estava lá, ficámos muito amigos. Ele, entretanto, já faleceu, mas ficámos muito amigos, o Stan Ren. Ele é que estava a fazer os Budas e eu fui ajudá-lo, e mais tarde fiquei à frente do projeto durante algum tempo. Portanto, eu tinha esse meu trabalho, cada um tinha o seu trabalho. Havia tarefas que tinham de ser feitas especificamente, como lavar a louça, cozinhar, limpar a casa, cada um tinha a sua partezinha, não sei o quê, e havia as nossas tarefas principais, como a minha era fazer Budas, e havia as práticas. E depois, mais tarde, puseram-me também a ensinar, a dar aulas de budismo. Bem, Uh, os anos passaram e não vou contar algumas das coisas. A maior parte daquilo foi agradável. Eu sentia-me profundamente feliz ali. Aquele tempo, aquele espaço para si próprio foi muito importante depois, Extremamente. para os dias de hoje, para depois a vida que Bastante. seguiu. Sim. Só que, como sempre, numa comunidade, eu não gosto nada, desculpem, não gosto de viver em comunidades. Abri uma grande exceção para aquela, porque achei, Mas não bom, era vamos fanática. tentar experimentar a coisa em pleno. E isto é uma comunidade budista, eu vou-me integrar na comunidade. Nunca poderei saber se gosto ou não, se nunca Não, realmente experimentar. experimentar em profundidade. Isto é assim, experimentar as coisas pelas pelinhas, a gente nunca sabe se funciona ou não. E, portanto, eu integrei-me na comunidade. Mas como todas as comunidades têm muitos membros bons e alguns menos bons, e a coisa Mas começou. não fosse pelas personalidades que cada um tem. E pelas pessoas que estão lá para praticar, e pessoas que estão lá Sim. porque é mais barato estar ali do que noutro sítio e que não obrigada. praticar coisa nenhuma. E esses, de certa forma, ou a gente supera a coisa. Às tantas, eu devo confessar que não estava com muita vontade de superar coisa nenhuma em relação a alguns dos membros daquela comunidade, confesso. E foi nessa altura que eu resolvi regressar ao Funchal. Já era monja Exato. budista. Foi por isso que vim com a minha roupinha de monja. Como é que foi Causou feito aqui impacto. na sociedade? Nós estamos a falar Bem do ano mal. 2000. 2000, foi quando eu voltei, no ano 2000. Fui nessa altura que eu fiz uma renovação do meu apartamento, abri uma sala de meditação, que mantive durante uns anos. Ainda mantive. Dava uma aula de meditação aos domingos, aos sábados, já não sei, fim de Interessante. semana, durante algum tempo. Não vou contar, lamento, as razões porque deixei. Eu não sei se deixei de ser monja, porque ser monge não é vestir um hábito, não é Está lá dentro, não é? Nunca deixei de ser monja por dentro. Aliás, não voltei a ter namorados, não voltei a. deixaste de ser. Fechei a sala de meditação. As razões são muito profundas e não as vou aqui dizer. Acho que nunca as disse assim. Disse uma vez ao meu antigo professor, o que era professor nessa comunidade, e que ainda hoje em dia encontro nesses festivais no norte de Inglaterra. Este ano não fui, a minha filha está lá. Que entretanto, Sim, que entretanto os filhos os filhos entraram no entraram Dos dois. Pois, portanto, eu digo, mesmo que eu já não seja monja budista, continuo a ser budista, mas aquela sementinha nos meus filhos, e isso dá-me uma satisfação muito grande. Aliás, várias vezes aconteceu nós nos encontrarmos os três, sempre que o meu filho vive no continente, minha filha vive cá, mas nós nos encontrarmos os três nesses festivais budistas e fazermos o festival juntos, o que é, digo-lhes,
extremamente gratificante. Eu imagino. Extremamente É uma gratificante. forma de dizer, quando olha para trás, Evangelina, do que é que se arrepende? Pelo menos desta ida para a Inglaterra, destas decisões que tomou, não se arrepende Não de se certeza, até arrepende para de os nada. filhos Até porque cheguem. fez o que ela sempre Mas quis. hoje a pessoa que é, hoje a mulher que é, e vamos até falar um pouquinho da arte, até porque ainda temos que falar da Sim. exposição que está Pois. neste momento, e o tempo corre. A Evangelina, de alguma forma, todas estas experiências influenciaram a sua criatividade? A 100%, claro que sim, porque há uma linguagem plástica que se desenvolve. Pronto. Uhum. Isto quando realmente se trabalha nas artes plásticas a sério. A pessoa que cria o trabalho falo com uma linguagem de expressão pessoal que se desenvolve com base em variedíssimas coisas, nomeadamente as nossas experiências. Portanto, para já, os materiais que nos agradam, aquilo que nós gostamos de fazer, não sei o quê, blá, blá, e as nossas experiências Claro. diárias. Portanto, essa experiência tinha necessariamente que influenciar a minha linguagem plástica. Portanto, o trabalho que eu fiz até então foi apesar de já estar nessa altura ligado à natureza, isso tem a ver com o facto de eu ter começado a fazer caminhadas na Serra muito cedo. Comecei, Ligação tinha à natureza A é natureza interessante. é. 16, Esta 17 realidade anos, virtual, mas depois a quando... natureza Sim, mas é as coisas inspirativa. não são... Não as divide. Não Porque a são arte é uma impostas, forma de expressão. não se excluem mutuamente, Exato. pelo Ao contrário. contrário. A arte é São uma forma de expressão. É, duas facetas do mesmo mundo, É do interessante. meu mundo. claro. Porque eu encontrei no meio digital uma forma, De para expressão. mim é ideal, de me expressar, trazendo para o meu trabalho, como sempre fiz, a natureza de que gosto tanto. Uhum. Portanto, eu desde a adolescência que comecei a fazer caminhadas na serra e já nessa altura levava pendurado ao pescoço uma máquina fotográfica, ainda há fotografias desse tempo, uma bruta de uma máquina fotográfica, nessa altura eram analógicas, pesadas, o rolo era tão pequenino, 36 fotografias, que horror, eu levava 3, 4, 5 rolos Para Ai, começar a não, fazer foi as tempo fotos nessa depois, altura. nessa altura. Pois. Entretanto, as coisas melhoraram, mas já nessa altura eu trazia fotografias que comecei depois a usar. No princípio, quando comecei a trabalhar com os ZX Spectrum, nessa altura tínhamos que fotografar o ecrã para ter uma impressão a cores Uhum. do trabalho, porque as impressoras nessa altura eram preto e branco, era uma coisinha pequenina. Mesmo assim, eu consegui puxar dali alguma cor, fazendo fotocopias daquilo em acetato e não sei o quê. Eu arranjava sempre forma assim de dar a volta. Mas sim, portanto, estávamos a falar de a natureza e o meu trabalho. Como é que o budismo influenciou? Quer dizer, de certa forma, continuou uma tendência que já vinha de trás, que era, aliás, se virmos na Galeria Tratuário, na Uhum. exposição que lá está, os trabalhos de 1985, feitos com os ZX Spectrum, já são Sobre a feitos de arte. forma lenta, Uhum. contemplativa. De vez em quando eles criam um quadro, param uns instantes para nós vermos o que lá está. Depois faz mais um quadro e assim sucessivamente. E isso, portanto, isso foi antes de eu entrar, apesar de já ter tendências, digamos, Introspectivas espirituais, introspectivas, exato. Mas não era propriamente ainda budismo. E, no entanto, já era assim que eu fazia os trabalhos. E isso intensificou depois com a minha prática budista, os trabalhos que eu fiz daí para a frente. Então, eu tinha mesmo essa vertente. A intenção é que as pessoas parem e fiquem a olhar. E que, ao olhar, a imagem os acalme, lhes traga alguma serenidade interior. Uhum. E todo o meu trabalho vai nesse sentido. Acho que só houve um que não está na Tratuar, em que há, sim, algumas imagens menos calmas, porque foi o trabalho que eu pus na primeira edição, há 2 anos, do Colors in the Dark, Uhum. na Quinta Magnólia, ah, e que tratava dos 4 elementos: Da água, natureza, sim. fogo, ar e qual é o outro? Água, fogo, ar e terra. Terra, Sim, exatamente. E quando chega a altura do fogo, as imagens são assim mais fortes, mas nunca violentas. sim, sim, sim. Nunca violentas. Porque a ideia é dar às pessoas
imagens que as acalmem, portanto, Voltamos sempre transmitir à alguma necessidade de serenidade. paz e Exatamente. espiritualidade e serenidade às pessoas. Exato. Uma coisa que eu notei, tenho feito, desde que voltei de Inglaterra, tenho feito imensas exposições e muitas delas com trabalhos de parede, Uhum. ditos mais tradicionais, apesar de serem todos feitos de forma digital, alguns são fotografia mesmo, outros são fotografia trabalhada digitalmente, Ahm, mas muitos deles são acompanhados com uma animação. Uma animação que explora aquelas imagens de uma forma diferente. Portanto, há o elemento tempo. Eu acho piada que eu tenha introduzido nesses trabalhos o elemento tempo, porque tempo é aquilo que as pessoas dizem que não têm. E, portanto, uma coisa que eu notava é que as pessoas entravam na exposição, viam a exposição toda, a correr, como é costume, ninguém Nós tem fazemos tempo. tudo a correr, não é? Isso aqui é outro problema. Mas ninguém Ninguém para parava para ver o com vídeo. olhos de Sim, ver. sim, E o com vídeo vídeo. também, não vê? Vídeo. Porquê? Porque o vídeo tem o tal elemento tempo. É Tempo. preciso sentar o rabinho, mesmo que seja um vídeo de 4, 5 minutos, mas é preciso ter os 4, 5 minutos e se Exato. sentar na cadeirinha e ver o vídeo, ou ficar lá paradinho e ver o vídeo. E isso é muito. 5 minutos, que horror, isso é muito tempo. 15. Neste momento ainda temos 15 minutos de programa, mas 5 Muito minutos tempo. ninguém. Mas o que é incrível é como é que nós até agora dizemos: não tenho tempo. Eu não tenho Pois. tempo. Eu não faço isto, não tenho tempo. Não leio mais, não tenho tempo. Mas depois, o tempo que se perde Exato. a A fazer outras pasmar coisas. para o Para o telemóvel. telemóvel, horas que se passam a olhar Quando nós vamos ver as horas em que as pessoas estão ligadas online, É que ainda por cima aquilo onde é é que feito para arranjaram aquele prender a tempo? pessoa. Eu noto, Exatamente. faz-me. Opa, eu olho para aquilo e digo, mas bolas, não me admiro nada que os pequenos fiquem presos aqui. Uma pessoa vai, tem o interesse de ver um vídeo e ainda mal acabou esse vídeo, já está a Já passar. está a aparecer É outro. difícil pará-lo, porque o botãozinho de parar não aparece em parte nenhuma e a gente quer tirar o som, o botãozinho do som não aparece em parte nenhuma. Aquilo é para obrigar a ver uns atrás dos outros. Alienar, mas Alienar, exatamente. alienar, Aquilo é nós feito dissociamos para cada vez mais. alienar. Portanto, nós nada, infelizmente, neste novo mundo que nós temos das tecnologias, está feito para que as pessoas sequer pensem. Não penso. Não dá tempo de Essa é uma pensar. coisa que eu noto. Os pequenos hoje em dia não são ensinados A a pensar. pensar. De uma forma geral, há honrosas exceções. Entre Sim, os sim, professores. sim, claro. Há professores que ainda tentam fazer com que os pequenos pensem um bocadinho. Mas eles não estão acostumados a pensar, não estão acostumados a parar, não estão acostumados a fazer as coisas com calma, tem que ser tudo muito Muito rápido. rapidamente. E isso é culpa das tecnologias? Não, é culpa do software que se mete nas tecnologias. Exato. É só E isso. do facto de nós não Mas- estarmos Exatamente. cientes e conscientes do que está a acontecer. Daí, cada vez mais, nós temos pessoas a precisar de ajuda psicológica, porque o desequilíbrio emocional é tremendo. Exatamente. Cada vez E mais. não só há ajudas profissionais que se dão, e é verdade, e cada vez os miúdos começam mais cedo a tomar Antidepressivos, antidepressivos, ansiolíticos. o que é aflitivo, absolutamente aflitivo. Mas eu acho que é muito fácil em Portugal prescrever ansiolíticos Pois. e depressivos, Sim. que é uma coisa que na Austrália eu, por exemplo, tinha muita Não dificuldade. não é assim Isso tal. aqui facilmente Facilmente faz, aparece aqui. parece que há resposta Será a por isso tudo. também que Exato. Portugal é um dos países onde se consome mais. Essa parte eu não sabia. Por acaso Ainda arriscar é o nos números, país porque que- nós não temos os dados neste momento e os outros países estão todos a cair no mesmo. Eu acho que Sim. isto, infelizmente, é até uma tendência recentemente Portugal global, tinha mais. global Mas, portanto, eu faço a minha parte com o meu trabalho. exatamente. Faço com que o meu trabalho, tanto quanto possível, acalme as pessoas quando olham para ele. A ideia é essa. E todo o trabalho que eu fiz depois de vir de Inglaterra, já com a prática budista, obviamente que estão todos eles influenciados até hoje em dia. A tecnologia evoluiu, o software evoluiu e tentei acompanhar a evolução do software, a evolução da tecnologia. Portanto, os trabalhos que eu faço hoje em dia são ainda feitos com computador, porque é a minha técnica de eleição, mas obviamente que há uma diferença brutal entre aquilo que eu faço hoje em dia e aquilo que fazia com os eixos de espectro, porque a própria tecnologia evoluiu. Agora,
a ideologia por detrás do trabalho pode ter evoluído, mas mantém a mesma linha. Eu tenho esperança de que seja possível ver nessa exposição da Tratoalho, seja possível ver uma linha de continuidade a nível Exato. ideológico Mas dá para ver, dá. ao longo do trabalho de toda a minha Uhum. vida. Dá Então para mantém-se perceber. até o fim de setembro, é? Exato, até o fim de setembro. E essa exposição é feita só com vídeos e animações por computador. É todo o meu trabalho de video art e animação, todo o trabalho que inclui o elemento tempo, não é? Só, porque assim quem vai ver essa exposição, se quiser realmente ver a exposição, vai ter que parar um Não bocadinho quero para ver. e olhar. Diga-me uma coisa, sabe que o seu trabalho tem sido reconhecido na Madeira? Na Madeira, hoje em dia, já vai sendo, sim. Hoje em dia, sim. Durante muito tempo, aliás, eu notei resistência da parte dos meus estimados colegas. Quando eu voltei, já o Instituto de Artes Plásticas tinha sido integrado na universidade, era um departamento da Universidade da Madeira, portanto, quando eu voltei, comecei a trabalhar na Universidade da Madeira. Tinha alguns dos colegas que vinham já do Instituto de Artes Plásticas, outros eram novos. Mas da parte dos que eram meus colegas, com honrosas exceções, não é? Alguns sempre foram muito meus amigos e apoiaram-me naquilo que eu fiz, mas havia alguns que se sentiram, penso eu, não sei, quer dizer, ninguém sabe o que vai na cabeça das pessoas, Exato. mas a impressão que dava era que se sentiam substituídos ou ultrapassados, mas sem razão nenhuma, eu nunca fiz nada para que se sentissem assim, pelo Pode ser contrário. complexo. Mas, É a tal É, não sei, liberdade. A claro. Evangelina deu-se a não sei. liberdade de fazer o que queria e E vem há de pessoas fora, aqui, vem de há fora. pessoas aqui que não se dão essa liberdade e se sentem-se incomodados. Tem. Talvez, é possível, Falta-me porque eu por isso. comecei a dar aulas de animação por computador e vinha com alguma bagagem, lamento muito, mas vinha, Era quer não. dizer, já havia alguém a dar aulas de animação por computador com os ZX, como é que ele chamava? O 3D Studio Max. Mas eu olhava para aquilo e dizia, quer dizer, não disse, Sim, mas obviamente não pensava. disse. Este programa dá muito mais do que aquilo que aqui se está a fazer. Ah, E quando tomei conta, naturalmente tomei conta da cadeira porque vinha com um curso especializado naquela área. Acho que era Mas isso óbvio. pode ter a ver, E esse tipo não, de reação, a reação não foi muito agradável nessa ter a ver altura, com o receio gente do que vem ultrapassou. fora, Foi do ultrapassado. que tem a ver também com os horizontes da ilha. Pois, Falar em horizontes, os jovens a sair do país, a Evangelina que saiu e todos nós que saímos e regressamos, regressamos. pois. como é que vê o problema que nós temos com tanto De, jovem de jovem. licenciado Eu até os pela saída do compreendo. país? Eu até os compreendo. Eu O até os problema compreendo. se Não, o de alguma problema é que forma eles se não querem voltarem. voltar. O problema é que eles não Para querem mim é o voltar. problema é esse, é não E eu voltar. entendo que não queiram voltar. Eu também Entendo. entendo. Ah, Todos, Inês quer ir. é Nós preciso que entendemos nós que tenham isso, mas é pena, aqui temos que ter outras condições para eles poderem voltar. claro. É que enquanto eles estiverem a ganhar muito mais e tiverem muito mais apoio, é porque eu digo uma coisa, na Universidade Inglesa onde eu estava, até pode não ser a prática comum, mas pelo menos naquela, e eu penso que nas outras também. Eles até podiam ter a pequena altivez britânica e essas coisas, à qual a gente se acostuma muito rapidamente, mas uma coisa eles faziam, apoiavam quem viam que tinha valor porque sabiam que o Respeito, trabalho, e mais, e porque o trabalho daqueles que estavam a produzir trabalho com valor só beneficiava a universidade e o departamento deles. E, portanto, eles apoiavam. Lá em Inglaterra eu encontrei um reconhecimento muito grande em relação ao meu trabalho. Sim. Apoio para mandar a o trabalho que lá valorização. fazia ao estrangeiro. Eu tive trabalho exposto em Monte Carlo, em França, na Austrália, nos Estados Unidos, com apoio da universidade, não é? Enquanto que aqui eu não sentia grande apoio com coisa nenhuma. Pois. Mas isso Aliás, não já é um uma, grande não sei se tens tempo problema. para eu contar uma pequena história, muito rapidamente, Temos o quê? numa, 5 minutos. numa exposição. Não interessa muito que exposição, isto eu também não quero personalizar muito, mas houve uma altura que houve uma exposição coletiva e tinha alguns dos primeiros trabalhos que fiz depois de voltar.
Quando comecei a trabalhar com programação, quando comecei a usar programação como linguagem plástica, de expressão pessoal. E eu pus toda feliz da vida esses meus primeiros resultados das experiências na exposição. E um dos colegas, aliás, dois deles, que estavam na mesma sala que eu, com os seus trabalhos, acharam que o meu trabalho não tinha qualidade, Foste não tinha. mais tinha tarde Eles deram. em França. Não, mas aquele era realmente trabalho era um início de uma nova investigação com programação. Realmente não eram os trabalhos feitos com animação ainda por computador, que eu depois também comecei a fazer. Mas comecei uma nova investigação com programação. E aquilo era o início de uma investigação que hoje em dia se prova que tinha algum valor e tanto assim que teve continuidade. Mas não era considerado. Acabou por ficar lá, obviamente. Mas eles não acharam que tivesse qualidade suficiente para estar ao lado do trabalho deles. Quer dizer, pelo menos foi a sensação que me que deu. ficou. Pois, eu posso estar enganada. E voltando à mulher que se dá a liberdade de fazer o que lhe apetece, Ah, gosto disso. sim. A Evangelina foi a pioneira na Asa Delta aqui na Madeira. Ai, ainda Sim. percebi. Bem, Isso De era na monja, altura. Asa Delta, Isto foi qual antes, não, isto foi antes de ser monja, muito antes. Isso foi na altura nos primórdios do Aeroclube da Madeira. Pronto, Portanto, em que ano? começar Estamos a nessa falar mais ou menos Ora, década isso de foi 80, 90? a década de 80. Foi no inícios da década de Bem, 80. claro, era uma Realmente mulher. era. Não, Sim. Foi antes disso. usava-se muito o termo para a frente. Era mesmo. Nessa altura vieram cá uns elementos da Força Aérea dar um curso de. Não era asa delta ainda, era parasailing. Para Foi assim sempre. que se começou, feito à reforma militar, com uma lancha de alta velocidade no Um mar. cabo. Cabo, E quem fez conosco isto? em É na terra, Austrália. nós em terra, Aham. mas aquilo era feito à militar, com duas pessoas a Sim, segurar sim, no sim, paraquedas até ele encher, e depois o barco arrancava e nós tínhamos que correr. Isso foi altamente divertido. Depois disso, quer dizer, uns olhos negros de vez em quando e tal, mas que também foi. E uma delas valentes, não? Sim. E depois, pouco depois, é que começaram a trazer também a Asa Asa Delta. Delta. Os mesmos instrutores, mais tarde também trouxeram a Asa Delta para a Madeira e, obviamente, foi um Sim. fascínio para mim. É óbvio que eu tinha que experimentar. Nunca fui uma Evangelina. grande voadora, mas Sim, fiz os meus Mas voos. passou por isso e experimentou. Nós estamos mesmo nos últimos minutos Sim. e não se pode sair do programa sem falar um pouquinho do futuro. Do futuro. Projetos, há alguma coisa que nos queira contar aqui? Temos para aí 2 minutinhos, não é? 2 minutos. Eu continuo a acompanhar a evolução da tecnologia. Neste momento estou a preparar um vídeo, ainda com animação por computador, mas já com um software bastante mais recente. Neste momento penso, não sei se pode ser o nome do Pode. software. Sim. É o Blender, estou a usar o Blender, que é um open source, portanto, um programa que é grátis. Eles pedem assim umas contribuições que eu dou de boa vontade, porque o software é excelente. E é esse que eu estou a usar agora pela primeira vez para fazer uma animação para o Colors in the Dark na Quinta Magnolia em outubro. Bom, Pronto. Estou começando a tentar, a experimentar inteligência artificial aplicada à animação e ao vídeo. Isto porquê? Porque a forma como se usa, como sempre, e também como se usa os computadores gráficos, quanto a mim, nem sempre é a mais correta. E eu quero ver até que ponto é que com esse software se consegue exprimir, dar vazão à nossa própria linguagem de É um desafio expressão pessoal. interessante. ok. Porque normalmente não, uma pessoa aceita aquilo que o programa dá, mas isto também já acontece a nível da digital, uma certa a muitos interação, níveis. As já. pessoas, sim, não, mas muitas vezes as pessoas simplesmente aceitam o que o computador dá, mas isso não é se exprimir através do computador. Exato. Se eu conseguir fazê-lo através de programas de animação e através até de programação, quer ver se isso também é possível através da inteligência artificial.
Se realmente chegar a essa conclusão, é de escrever alguma coisa a esse respeito. Boa. E é esse o caminho que neste momento sigo. Mas o trabalho que estou a fazer agora ainda é animação, pura e simples. Tempos livres, viagens, não se falou aqui, mas de certeza que é uma mulher que viaja, não é? Sim, 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 gosto muito de ir ao estrangeiro, ir aos museus, ver as coisas que os outros fizeram, tanto a nível Até se recente, aprende, não é? tanto a nível recente, a nível, principalmente a nível da arte digital, arte interativa. Sim. Mas também gosto muito de ver. Eu tenho uma paixão, por exemplo, entre outros, pelo Monet. Ai, Ah, pois, um Pois, impressionista Monet. E aliás, quando eu hoje em dia pego num programa como o Blender e tento fazer uma superfície aquática com reflexos e luzinhas e não sei o quê, e as ondinhas e tal, só me lembro dos impressionistas e do Monet. Faço sempre esse paralelo, portanto, novamente, são dois mundos diferentes, mas que para mim se completam. Em mim se completam. nós chegamos ao fim. Gostei muito do programa, eu espero que também Foi bom. Foi a bom. Evangelina. Que interessante. Foi bom falar Gostei. para eles, falar um pouquinho de outras coisas, nem sempre jornalismo, nem sempre política, apesar de nós sermos aqui E da falar velha de guarda. política. Foi muito interessante, Evangelina, muito Gostei, obrigada. gostei muito de aqui estar e gostei muito. Acho que conseguimos um diálogo muito mais variado do que eu estava à espera. Ok. Falámos de E eu muito mais espero coisas que Não é a do que eu primeira esperava. convidada que diz isso. Não é a Não é primeira o convidada que primeiro. diz isso. Não Abordámos esperava temas que eu nunca esperaria isso. abordar. E, portanto, dá-me bastante satisfação. Muito obrigada. Obrigada, Voltamos eu para é o que próximo agradeço. Velha Eu é que Guarda. agradeço. Obrigada. Obrigada.